O crime aconteceu no dia 28 de agosto de 2014. De acordo com informações da polícia, a mulher retornava para casa depois do trabalho, quando foi abordada pelo autor. O homem fez agressões físicas, deixando a vítima gravemente ferida, e existia a suspeita de estupro. No local do crime foram encontradas uma bicicleta e também uma pedra de crack. Segundo informações dela, que ela estava com muita dificuldade para falar devido às lesões, falou que um cidadão que se encontrava numa bicicleta deu uma gravata nela e arrastou ela para um cafezal e furtou a bolsa, o celular e os pertences pessoais dela. E que após esse fato ela deslocou até a residência. Chegando lá, o marido dela acionou a ambulância que socorreu ela. Após o crime, a Polícia Civil iniciou intensa investigação sobre o caso. 2 suspeitos foram apontados. Um deles foi preso no início das investigações, mas liberado após o cumprimento da pena preventiva e a falta de provas contra ele. Essa suspeita custou caro para o jovem Claudemir Ferreira Teodoro, que teve seu rosto estampado nos sites e redes sociais, antes mesmo da apuração dos fatos. Na época, ele procurou a TV Andradas para desabafar. Se Deus quiser vai mudar, mas por enquanto eu estou sem nada, não tem serviço, porque eu tinha perdido tudo. Nós não conseguimos comprovar a participação dele no fato, né? Através das investigações, inicialmente a vítima nos levou a entender que poderia ser ele, né, pelas características de voz dele, principalmente, né? Nós fizemos até um mapeamento de voz de várias pessoas, ela reconheceu que poderia ser um deles. Então nós pedimos naquele momento a prisão temporária para ajudar as investigações. E nos ajudou. Através daquela prisão nós conseguimos comprovar ou ver que havia dúvida se era ele ou não. Então nós, naquele momento, não pedimos uma prorrogação para uma prisão preventiva ou temporária, né? Nós pedimos liberar ele para continuar com as outras investigações. O outro suspeito, Maicon Rogério Moreira, foi localizado no mês de janeiro de 2015, em um bar no bairro Capão do Mel. De acordo com o delegado Fabrício Mendes Mariano, um exame de DNA foi decisivo para concluir as investigações. O que aponta é que existe a prova pericial que ele estava no local dos fatos. Então, nós supomos que ele participou da ação delituosa. A TV Andradas acompanhou esse caso e, na época, conseguiu uma entrevista exclusiva com a jovem de 23 anos que foi vítima das agressões. Ainda bem assustada com o caso, os tristes relatos mostraram que as feridas vão demorar para serem cicatrizadas. Foi ruim, foi horrível. A gente se sente baixo, né? Se sente horrível. Uma coisa horrível, não tem nem como explicar. É um medo muito grande, não tem como explicar esse medo. Olha, desde quando aconteceu, eu nunca senti raiva. Eu só não entendi o porquê dele ter feito isso, porque eu acho que não é normal uma pessoa machucar tanto, chegar a quebrar um osso do rosto, né? Querer matar, porque eu acho que ele queria me matar. O júri teve início aqui no Fórum de Andradas às 9h30 da manhã nesta quinta-feira e foi presidido pelo juiz Dr. Tarcísio Marques. O réu, em seu depoimento, disse que cometeu violência sexual contra a vítima, porém estava sob o efeito de drogas e não sabe dar mais detalhes sobre aquele dia. O Ministério Público, representado pelo promotor Wagner Emine de Carvalho, pediu a condenação do réu por tentativa de homicídio e estupro. Disse que a vítima só não perdeu a vida por condições alheias à vontade do réu, já que depois do fato ele fugiu. A defesa foi feita pelo advogado Luiz Cláudio Rezende. Na sua explanação, disse que o autor era usuário de drogas, fazia uso de remédios e tinha constantes mudanças de comportamento. Depois de ouvir as teses, o Conselho de Sentença realizou a votação e o juiz afixou a pena. O réu Maicon Rogério Moreira foi condenado a 22 anos de reclusão. Ele foi condenado pela prática dos 2 crimes, tentativa triplamente qualificada, mais o crime de estupro consumado. Pela tentativa, ele tomou 14 anos e pelo estupro, 8 anos. Como o crime foi em concurso material, soma as penas. Então, na verdade, ele foi condenado a 22 anos em regime fechado. Então, agora é só aguardar o trânsito em julgado, né? Ele querendo, ele pode recorrer e o processo vai para a execução penal.
Dr. Wagner realçou a importância da participação da sociedade em um crime como este, que chocou toda a cidade. Não, sem dúvida, o crime chamou a atenção pela própria característica de violenta do crime. E, felizmente, a sociedade entendeu de fazer justiça nesse caso. Olha, nós sustentamos a tese de tentativa de homicídio com 3 qualificadoras, além do estupro que ele próprio já havia assumido do seu interrogatório em juízo. Na polícia, quando ainda não existia o exame de DNA, ele negou absolutamente tudo relativo ao crime. Agora, quando chegou em juízo já existente o DNA, ele assumiu o estupro, mas disse que não se lembrava dos demais atos, porque em virtude de ter feito uso de droga. A gente fica satisfeito com a responsabilidade da sociedade, que entendeu que esse tipo de conduta não pode nunca deixar impune. E a sociedade deu uma resposta à altura.